Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, segundo essa narrativa, Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira e ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Sendo que quando Jesus foi para a cruz, esses dois discípulos aqui, os demais discípulos, passaram a não mais acreditar nas promessas que Jesus tinha falado com eles. Eles largaram tudo. Uns foram voltar para suas atividades de pesca, outros foram para as outras suas atividades, outros foram para a agricultura. E esses discípulos estavam indo por outro caminho. Jesus Cristo almejava que eles permanecessem em Jerusalém. Se você for ver mais à frente, no versículo 49, Jesus Cristo confirma com eles: permanecer em Jerusalém até que do alto lhe sobrevenha, seja revestido de poder. No versículo 49 você vai ver isso, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Então não era desejo de Jesus Cristo que os discípulos, na sua morte, se dispersassem, saíssem dos seus propósitos. Eram para eles crer que Jesus ia ressuscitar, como ele falou. Só que eles não acreditaram. Esses dois discípulos estavam indo para a caminho de Emaús, que é aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E Emaús no hebraico significa Ramat, que no seu significado é fonte de águas quentes. Eles estavam indo para a fonte de águas quentes. E Jerusalém significa em hebraico lugar de paz. Uma coisa eu pude entender nessa passagem, que eles estavam deixando a fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo, para ir para outra fonte, para ir para o caminho oposto. Quando eles caminhavam para Emaús, ele estava dando as costas para Jerusalém, para o lugar de paz. E é onde eu quero chegar com essa mensagem sobre a tua vida. Jesus quer que você permaneça no lugar que ele te colocou, no lugar de paz. Ele não quer que você se distancie de Jerusalém. Sabe por quê? Você ainda não tem estrutura para caminhar 11 quilômetros sem estar revestido de poder, sem ter o Espírito Santo sobre a tua vida. Então, irmãos, eu venho lhe trazer essa mensagem nessa noite. Que você permaneça onde Deus mandou você estar. Porque é dali que do alto vai sobrevir o revestimento de poder sobre a sua vida. E a manifestação de Deus, ela acontece no partir do pão, é na comunhão. Porque até então, quando Jesus Cristo se aproximou desses discípulos, Jesus Cristo perguntou: por que vocês estão conversando? O que aconteceu? E eles falaram: porventura você é um peregrino, não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? E Jesus indagando ele ali naquele caminho. Uma coisa interessante acontece nessa passagem, que esses dois discípulos hospedou esse homem que não conhecia. Foi o que fez uma grande diferença. E quando esses dois discípulos hospedaram Jesus Cristo, sem o conhecê-lo, ele deu a honra de Jesus Cristo, partiu o pão. Ele deu uma honra ao anfitrião. Ele deu honra àquele homem que não o conhecia.
Eles tinham se afastado de Jerusalém, mas a comunhão ainda estava em seu coração. E quando Jesus, no partir do pão, eles conseguem reconhecer que ali era o Mestre, e o Mestre desapareceu. E no partir do pão, sabe o que acontece, irmãos? Eles reconhecem que Jesus ressuscitou e volta correndo para Jerusalém. O que eu venho lhe dizer nessa noite? Que Jesus está permitindo você presenciar o partir do pão, essa mensagem de comunhão, para você retornar ao lugar que você saiu. Porque a obra não terminou ainda. Jesus ficou 3 dias ausente dos discípulos, porque tinha um propósito. A morte de Jesus não era para a tristeza e queda do Evangelho. Não, por o contrário, era para o crescimento do Evangelho. Então Jesus quer que você volte, continue na presença, não se afaste do caminho, não se afaste dos planos e dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Não larga a fonte da vida por outras fontes. Não troque nada pelo lugar de paz. O lugar de paz vai lhe proporcionar segurança e vai lhe proporcionar momentos maravilhosos na presença do Senhor. Eu deixo essa mensagem para vocês nessa noite. Que Deus continue abençoando a tua vida. E não esqueça, Jerusalém, lugar de paz. Emaús, lugar de fonte das águas quentes. Jamais vai ser comparado ao Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida. Amém? Entrego essa passagem para os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E sabe de uma coisa, cada dia de vergonha Deus te dará dupla honra. E só vitória, meus irmãos.